Graças a Deus, irmãos, mais um dia na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje, dia 31 de agosto de 2018, 6h53 da manhã, estaremos lendo os capítulos 47, 48 e 49 do livro do profeta Jeremias. Então, eu quero convidar você mais uma vez a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 47 está escrito: A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: Eis que se levantam as águas do norte, e tornar-se-ão em torrente transbordante, e alagarão a terra e sua plenitude, a cidade e os que nela habitam, e os homens clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído estrepitoso dos cascos dos seus fortes cavalos, ao barulho dos seus carros, ao estrondo das suas rodas, os pais não atendem aos filhos por causa da fraqueza das mãos, por causa do dia que vem, para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o restante que os socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Caftor. A calvície veio sobre Gaza, foi desarraigada Ascalon com o restante do seu vale. Até quando te retalharás? Ah, espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Mas como te aquietarás? Pois o Senhor deu ordem à espada contra Ascalon e contra a praia do mar, para onde ele a enviou. Capítulo 48. Contra Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Ai de Nebo, porque foi destruída. Envergonhada está Kiriataim, já está tomada. Misgabe está envergonhada e desanimada. A glória de Moabe já não existe mais. E em Esbom tramaram mal contra ela, dizendo: Vinde e exterminemo-la, para que não seja mais nação. Também tu, ó Madmen, serás silenciada, a espada te perseguirá. A voz de clamor de Oronaim, ruína e grande destruição. Está destruída Moabe. Seus filhinhos fizeram ouvir um clamor, porque pela subida de Luíte eles irão com choro contínuo, porque na descida de Oronaim os adversários de Moabe ouviram as angústias do grito da destruição. Fugi, salvai a vossa vida, seja como a tamargueira no deserto, porque por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada, e Quemós sairá para o cativeiro, os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma cidade escapará, e perecerá o vale, e destruir-se-á a campina, porque o Senhor o disse. Dai asas a Moabe, porque voando sairá, e as suas cidades se tornarão em desolação, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, e repousou nas suas borras, e não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor, e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que dias vem, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o derramarão, e despejarão as suas vasilhas, e romperão os seus odres, e Moabe terá vergonha de Quemós, como a casa de Israel se envergonhou de Betel, sua confiança. Como direis: somos valentes e homens fortes para a guerra? Moabe está destruído, e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Está prestes a vir a calamidade de Moabe, e apressa-se muito a sua aflição. Condoei-vos dele todos os que estáis no seu redor, e todos os que sabeis o seu nome, dizei: como se quebrou a vara forte e o cajado formoso. Desde a tua glória, da tua glória, e assenta-te em terra seca, ó moradora filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe subiu contra ti,
e desfez as tuas fortalezas. Põe-te no caminho, espia, ó moradora de Aroé. Pergunta ao que vai fugindo e a que escapou, dize, que sucedeu? Moabe está envergonhado, porque foi quebrantado. Lamentai, gritai, anunciai em Arnon, que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da Campina, sobre Olom, sobre Jaza, sobre Mefaate, sobre Dibon, sobre Nebo, sobre Bet de Blataim, sobre Kiriataim, sobre Bet-Gamu, sobre Bet-Meon, sobre o Quiriote, sobre Bosra, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, as de longe e as de perto. Já é cortado o poder de Moabe, e é quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu, e Moabe se revolverá no seu vômito, e ele também se tornará objeto de escárnio. Pois não foi também Israel objeto de escárnio? Porventura foi achado entre ladrões, para que sempre que fales dele saltes de alegria? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe, e sede como a pomba que se aninha nos lados da boca da caverna. Ouvimos da caverna, da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, como também da sua arrogância e da sua vaidade, da sua altivez e do seu orgulhoso coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é, as suas mentiras nada farão. Por isso, gemerei por Moabe, sim, gritarei por todo Moabe, pelos homens de Quireres, lamentarei, como com o choro de Jazé, chorar-te-ei, ó vide de Simna, os teus ramos passaram o mar, chegaram até o mar de Jazé, porém o destruidor caiu sobre os teus frutos do verão e sobre a tua vindima. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe, porque fiz cessar o vinho dos lagares, já não pisarão uvas com júbilo, o júbilo não será júbilo. Por causa do grito de Esbom, até Eliale e até Jaaz se ouviu a sua voz desde Zoar até Oronaim, como bezerra de 3 anos, porque até as águas de Ninrim se tornarão em assolação. E farei cessar em Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso ressoará como a flauta o meu coração por Moabe, também ressoará como flauta o meu coração pelos homens de Quireres, porquanto a abundância que ajuntou se perdeu. Porque toda cabeça será tosquiada e toda barba será diminuída, sobre todas as mãos haverá sarjaduras e sobre os lombos sacos. Sobre todos os telhados de Moabe, nas suas ruas haverá um pranto geral, porque quebrei a Moabe como um vaso que não agrada, diz o Senhor. Como está quebrantado, como gritam, como virou Moabe a cerviz envergonhado, assim será Moabe objeto de escárnio e de desmaio para todos os que estão em redor dele. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como águia e estenderá as suas asas sobre Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas, e naquele dia será o coração dos valentes de Moabe como o coração da mulher que está com dores de parto. E Moabe será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor e cova e laço vem sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que fugir da cova ficará preso no laço, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo, diz o Senhor. Os que fugiam sem força pararão à sombra de Esbom, pois saiu fogo de Esbom e a labareda do meio de Sion, e devorou-os o canto de Moabe e o alto da cabeça dos turbulentos. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemóis, porque teus filhos ficaram cativos e tuas filhas em cativeiro, mas nos últimos dias farei voltar os cativos de Moabe, diz o Senhor, até aqui o juízo de Moabe. Capítulo 49. Contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso Israel não tem filhos, não tem herdeiro? Porque, pois, herdou o rei deles, Agag, e o seu povo habitou nas suas cidades. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir
em Rabá os filhos de Amon, dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á no montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados a fogo. Israel herdará aos que o herdaram, diz o Senhor. Lamenta, ó Esbom, porque és destruída. Ai, clamai, ó filhas de Rabá, cingivos de saco, lamentai e dai voltas pelos valados, porque o rei deles irá em cativeiro, juntamente com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Por que te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confia nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Deus dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora, cada um diante de si, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disso farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Acerca de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho dos entendidos, corrompeu-se a sua sabedoria. Fugi, voltai-vos, buscai profundezas para habitar, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, no tempo em que o castiguei. Se vidimadores viessem a ti, não deixariam rabiscos? Se ladrões de noite viessem, não te danificariam quando lhes bastasse? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não poderá se esconder. Foi destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, e eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Porque assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber do copo, totalmente beberão, e tu ficarias inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão em desolações perpétuas. Ouvi novas vindas do Senhor, que um embaixador é enviado aos gentios para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra, porque eis que te fiz pequeno entre os gentios, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade, enganou-te a arrogância do teu coração, e tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, e de lá te derrubarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de desolação. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Eis que ele, como leão, subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque num momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Pois quem é semelhante a mim? E quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que subsistirá perante mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios que ele intentou contra os moradores de Temã. Certamente os menores do rebanho serão assustados, certamente ele assolará as suas moradas com eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até o mar vermelho se ouviu o som. Eis que ele como águia subirá, e voará e estenderá as suas asas contra Bosra. E o coração dos valentes de Edom naquele dia será como o coração da mulher que está com dores de parto. Acerca de Damasco, envergonhou-se Ramate e Arpade, porquanto ouviram mais novas. Desmaiaram, no mar a angústia, não se pode sossegar. Enfraquecido está Damasco, virou as costas para fugir, e o tremor a tomou, angústia e dores a tomaram, como da que está de parto. Como está abandonada a cidade do louvor, a cidade da minha alegria. Portanto, cairão seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos.
Acenderei o fogo no muro de Damasco e consumirá os palácios de Ben-Hadad, acerca de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas, os seus gados, as suas cortinas, e todos os seus utensílios e os seus camelos levarão para si, e lhe clamarão a medo por todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe, buscai profundezas para habitar, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou conselho contra vós, e formou um desígnio contra vós. Levantai-vos, subi contra uma nação tranquila, que habita confiante, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, habitam sós. E os seus camelos serão para a presa, e a multidão dos seus gados para despojo, e os espalharei a todo vento, àqueles que estão nos lugares mais distantes, e de todos os seus lados lhes trarei a sua ruína, diz o Senhor. E Azor se tornará em morada de chacais, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará dela filho de homem. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: eis que quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação onde não cheguem os fugitivos de Elão, e farei que Elão tema diante dos seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte, e farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha consumi-los. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Então, terminamos a nossa leitura hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos dando os capítulos 50, 51, 52 do profeta Jeremias e o primeiro capítulo do livro de Lamentações de Jeremias. Então, que Deus te abençoe e até amanhã, se ele assim o permitir.